bom dia, mulheres reinantes. Vamos no nosso dia de entregar as primícias para o Senhor. Respira fundo, acalma o teu coração. Respira, abre um sorriso, os braços lá em cima. Estende à frente e libera. Libera o peso do corpo. Sobe devagar. Hiperestende. Vamos de novo lá em cima. Estende bem. Vamos para o lado. Respira. Se concentra em você. O que você está sentindo à frente. Libera. Sente o teu corpo. Ele começando. Vamos para o lado. Para o outro. No meio. Sente o lado. Quadril. Lá em cima. Vamos para o ombro. Rotaciona bem, abrindo o peito. Se movimenta, vai respirando. Para trás. Sobe, desce. E abre, fecha. Foi. Vamos descer no chão. Põe as suas mãos lá embaixo. Palma da mão no chão. E o pé também vai estar no chão, tá? Olha de cabeça para baixo. E ponte. Joga o quadril atrás. Desce devagar. Ó, fique prancha aqui, ó. Prancha alta. Segura. Descer. Olha lá em cima. E senta lá. Vamos à frente novamente. Olha lá em cima. Senta lá atrás. De quatro apoios. Para cima. Dentro do outro. Pega na pulso e estende. Rotaciona bem. Para o outro lado. Ficar diferente. Estende. Rotaciona olhando lá em cima. Para o outro lado. Senta. Respira. Sente o teu corpo no chão. Perceba o seu corpo. Vá trazendo aqui as pernas. Ó, desce mais um pouquinho as pernas lá atrás, para você sentir a lombar encaixando. Rotaciona para o outro.
Abraça bem as pernas agora, segura. Abre mais um pouquinho para ela encaixar. Segura uma mão, as duas, traz de lado e olha para o outro. Vamos para o outro. Traz bem, encosta bem. Volta, cruza uma perna, põe a mãozinha dentro, segura. Põe a mãozinha dentro, respira. Os braços para trás, levanta o quadril. Baixou. Mais uma vez, lá em cima. Agora na pontinha do pé. Levanta o quadril. Na pontinha do pé. Voltou. Deixa a perna cair para um lado, ó. Bate. E para o outro. As pernas lá em cima. Pezinho de bailarina. Pezinho plantar. Bailarina. Planta. Junta os dois. Encaixa bem. Voltou. De ladinho agora. Quatro apoios. Levantar o quadril. Segura nessa posição. Olha de cabeça para baixo. Sobe devagar. Bem distante. Vamos na pontinha do pé. Respira. Agora mais rápido. Junta as mãos atrás. Normal. Aciona a frente. Relaxa o posterior. Sobe devagar. E oi, mulher. Tá. Vamos para a leitura. Vamos começar o livro de Neemias, um livro forte. Aqui. Bom dia, eu posso ler. Bom dia! Olha ela, que linda! Gostei, câmera perto. Neemias, capítulo 1. Né? Palavras de Neemias,
filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém. Amém. Bem, respira fundo, vamos meditar.
Amém, mulheres? Vamos declarar. Respira fundo. Fica de pé, se você puder. Expira. Traz a memória, o rostinho de cada um, aqueles que você ama, da sua família, da sua casa. Veja. Diga, meu pai, grande e poderoso é o Senhor. Senhor dos exércitos é o meu rei, é o meu pai, é o meu Senhor. Nessa manhã, eu declaro a minha fidelidade ao Senhor. Eu renovo o meu chamado e propósito. Eu me alinho com os céus. Eu me alinho com os planos do Senhor. Meu espírito se submete à vontade de Deus. Meu espírito governa a minha alma, a minha mente, as minhas emoções e os meus sentimentos. E eu não vou mais viver presa a pensamentos de tristeza e de derrota. Eu me levanto hoje como mulher forte, como uma mulher capaz. Eu sou forte e capaz. Eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. Sobre mim e minha casa tem promessas de vitória. O Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o meu Deus. Nada irá me faltar. O Senhor é aquele que vai adiante de mim. Abre os caminhos. O Senhor governa com cetro de justiça. E no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer. Nessa manhã eu me posiciono. O meu coração é alinhado com os céus e sensível ao que está acontecendo em minha volta. Eu vejo com os olhos espiritual e eu faço a leitura correta do que está acontecendo em meu tempo. Eu sinto o peso certo, a dor certa. E eu respondo espiritualmente antes de responder com ações. Onde há ruína, eu não fujo. Eu sou a resposta. Eu me levanto como resposta nessa manhã. Eu jejuo, eu oro, eu me consagro. Pois eu sei que as promessas de Deus são verdadeiras e fiéis. As promessas de Deus são o fundamento da minha reconstrução. Eu assumo hoje a responsabilidade espiritual pela minha casa. Eu assumo a responsabilidade espiritual pela minha mente e pelo território que Deus me confiou. Hoje eu declaro: portas se abrem diante de mim. O favor do Rei me acompanha. O que estava quebrado será restaurado. O que estava perdido será reunido. O que parecia impossível será reconstruído pelas minhas mãos. Eu e o Senhor faremos coisas grandiosas. Declaro que eu sou uma mulher reinante.
Eu sou resposta para esse tempo e para essa hora. Eu sou usada por Deus para reconstruir e construir em seu nome. E eu vou avançar para a glória de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Respira fundo. Veja, veja você avançando, você construindo, reconstruindo. Veja o mover de Deus em sua vida, a ação do Espírito sobre sua vida e sua casa. Veja o Senhor fazendo e diga já, já é. Vem, mulheres, já é. Vamos lá. Quem deseja começar? Bom dia. Bom dia. Hum, O que já começa a chamar a nossa atenção nesse capítulo é o interesse de Neemias, né, por aquelas pessoas que ele estava em Suzã, né? Deixa eu ver aqui onde é que ele estava. Estava em Suzã, mas quando aqueles homens voltaram de Judá, Neemias já mostrou interesse por aquele povo em saber como ele estava. E isso me chamou a atenção porque, às vezes, nas correrias, nas nossas preocupações, muitas vezes nós nem procuramos saber das outras pessoas. E aqui uma das coisas que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi esse interesse dele, porque se ele não tivesse esse interesse, talvez ele não soubesse do que aquele povo estava passando. Então, aqui ele diz assim, né? Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Talvez aquelas pessoas viessem falar de outras coisas, mas não viessem falar sobre esses irmãos. Então, assim, em primeiro lugar, houve esse interesse dele, né? E aí vem esse posicionamento de Neemias após saber como estava aquele povo, né? Passando por grande sofrimento e humilhação. E de imediato ele, quando ouve, né? Ele já começa a chorar. E aí ele se posiciona em oração. Passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E esse é outro ponto. E muitas vezes, né, nós oramos por nós mesmos, oramos por nossa família, e ao nosso redor tem tantas situações acontecendo, um, tantas pessoas sofrendo, e muitas vezes a gente não se posiciona para estar parando um pouco das nossas correrias, do nosso tempo, para dedicar a esses irmãos em oração, né? E a gente vê que não foi só oração. Neemias passou o dia jejuando, orando a Deus, né? E assim, na oração, Neemias se arrepende por si mesmo e por eles também pede perdão por si e pelos outros. E a gente está vivendo tempos tão difíceis que, como eu falei antes, às vezes as pessoas nem se interessam pelo que está acontecendo com outras. Às vezes é até pertinho, né? No nosso trabalho, por exemplo. Tem uma pessoa sofrendo, tem uma pessoa precisando ali de um abraço, de uma oração, e muitas vezes a gente não faz. Já aconteceu comigo de eu ver situações
e eu conversar na hora, mas depois não orar, até me esquecer, né? E assim, o quanto é importante, o quanto Deus quer nos levantar, ainda mais nesse tempo, para que a gente possa estar orando por pessoas, por situações, e a gente vai ver aí depois o quanto fez a diferença, né, esse posicionamento de Neemias. E o nosso posicionamento em oração pelos irmãos também pode estar fazendo a diferença. Não é questão de reconhecimento do outro saber que Neemias estava orando, que estava jejuando, não. É questão de realmente, pela fé, né? Alcançar bênçãos para o próximo através daquilo que a gente pode fazer. E Deus nos capacitou a fazer muitas coisas. Então, que o Senhor possa estar trazendo à nossa memória hoje que nós precisamos fazer, o que cabe a nós fazer para ajudar ao próximo. Se é, se é uma oração, se a gente pode também estar ligando para alguém, falando algo, né? Às vezes Deus quer dar resposta através de nós e a gente também não entende. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê coragem para que a gente possa fazer o que precisa ser feito, né? Assim como Neemias fez aqui. Amém. Amém, Rosandra. Realmente, ele teve primeiro o interesse, né? Muitas vezes realmente nós não temos interesse de saber do outro, né? A gente precisa ter mais unidade, né? Ter mais sensibilidade, né? Com a humanidade mesmo, com o que acontece à nossa volta. Uma coisa que eu percebi é que ele estava sensível aos acontecimentos, ao que ele estava ligado, né, naquilo que o Senhor estava, sabe? Ele estava preocupado com o povo dele. Sabe, às vezes a gente não se preocupa nem com o nosso povo mesmo, como Rosandra diz, nem com o nosso povo, que dirá, né, com o nosso povo no sentido família e depois como sentido Brasil, né, porque aqui ele estava vendo o povo de Deus, era a nação, né, era a nação de Israel, era o povo de Deus mesmo, né, então assim, às vezes a gente não está olhando para a nação e a gente vê aqui que ele estava com esse olhar sensível ao que estava acontecendo. E ele teve uma dor, ele sentiu uma dor com relação àquilo que estava acontecendo. Por que que me chamou a atenção? Porque existem dores que o Senhor tem nos mostrado e que a gente finge que não está vendo, sabe? Quando eu comecei, né, a fazer, a me posicionar, né, no meu chamado, a minha dor era ver as mulheres, né, as mulheres sem direção, sem estarem firmadas no Senhor, o quanto que isso nos prejudica. Quando a gente não está no Senhor, quando a gente não está recebendo direcionamento, quando a gente não está na palavra, sabe o quanto que a gente sofre por a gente não perceber o mundo espiritual. E essa dor me levou a fazer algo, assim como Neemias, a dor dele de ver o povo lá sofrendo, levou ele a fazer algo. E eu sei que o Senhor, às vezes, tem te mostrado alguma dor na vida das pessoas que você tem sentido. Você diz, nossa, isso é tão ruim, né? E você é a resposta. Você é a resposta para a dor que Deus tem mostrado. O propósito de Neemias, ele foi mostrado na dor que ele sentiu com relação ao que estava acontecendo, né? Porque tem coisas que eu sinto dor por aquilo, mas que às vezes Rosandra diz, mulher, tu não percebe como é triste essa situação. Eu sei que é triste, mas eu não tenho a dor, você está entendendo? É como se aquilo não fizesse parte de mim. Então eu vejo que Neemias, quando ele sentiu essa dor aqui, era algo que era do propósito dele. Estava ligado intimamente ao a, ao propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu sei que às vezes o Senhor já tem te mostrado, né? Alguma situação, alguma ruína, né? Alguma coisa realmente que você tem visto e que às vezes não tem. Outra pessoa, Deus tem mostrado a você. É o Espírito Santo que tem mostrado a você. E a gente não pode negar quando a gente vê essa dor.
né? A gente não pode ficar à parte, porque nós somos a resposta para essa dor, assim como Neemias foi a resposta, né? Para quê? Para esse tempo e para essa hora. Então, que você não ignore aquilo que o Senhor tem mostrado, né? A dor, né? A ruína que o Espírito Santo tem te mostrado. Porque tem pessoas que é sensível. A gente vê pessoas lutando, né? Pelas crianças, pessoas lutando pelo casamento, né? Pessoas que vão lá e são instrumentos de Deus de restauração, de casamento, né? De reconstruir. Né? Então, cada uma de nós temos um chamado. E o chamado, ele nasce a partir dessa dor também, né? A partir de uma dor, a partir desse sentir. Então, o sentir também é importante, ainda que a gente não sinta a dor propriamente dita, mas quando a gente percebe, quando o Senhor nos mostra, é porque aquilo é a nossa causa que nós vamos lutar. Quando o Senhor mostra algo, como ruína, como dor na nossa vida, como que a gente percebe aquilo, a gente tem que tomar partido como o nosso propósito, assim como Neemias. Então, assim, há coisas que te incomodam, ela não te incomoda simplesmente por incomodar. Ela te incomoda porque aquilo está intimamente ligado ao seu propósito. E aí, Neemias, a primeira ação de Neemias, o que eu achei mais lindo, né, assim, mais forte, é que a primeira ação de Neemias não foi olhar a situação e se fazer que não era com ele. Ele estava lá trabalhando, como diz aqui no final, ele era copeiro do rei, ele estava bem. A posição dele era uma posição boa, ainda que perigosa, né? Que ele tinha que estar provando as bebidas, mas ele estava numa posição privilegiada, estava morando, né? Lá no palácio com o rei. Ele não estava lá numa situação tão degradante. Então, para ele, ele não precisava se preocupar com aquele povo. Porque estava bem. Mas Deus mostrou a ele uma situação no qual era o chamado dele. E que o Senhor mostra para mim e para você. E a primeira coisa, quando a gente vê é o que Neemias fez. Ele foi, né, os pés do Senhor. Ele foi rasgar o coração diante de Deus, né? Ele foi chorar, ele foi lamentar, ele foi orar, ele foi jejuar, né? Ele foi se posicionar, né? Diante de Deus. Ele não foi agir de uma forma ansiosa, né? Ele simplesmente, ele baixou a cabeça e ele sentiu aquela dor. E assim, quando você perceber algo, né, que você vá diante de Deus, que eu vá também. Porque antes da gente fazer algo, né, de uma forma natural, a gente tomar uma ação, a gente tem que primeiro, né, derramar o nosso coração ao Senhor. Né? A gente tem que primeiro buscar, né, ter uma entrega, um jejum, uma oração, né, que a gente reaja da forma certa às situações, né? E a primeira reação da gente tem que ser uma reação espiritual, não uma reação, né, emocional. Nós não podemos ser mulheres emocionadas, né? Neemias tinha uma emoção dentro dele, e a emoção dentro dele foi colocada no altar do Senhor, para vir como resposta, como posicionamento. Então, assim, que a gente se coloque diante daquilo que o Senhor tem mostrado. Que a gente busque a Ele em oração, que a gente jejue, que a gente entregue essa situação que Ele tem nos mostrado, porque é o próprio Espírito Santo que tem nos mostrado essa demanda, que tem nos mostrado o que tem acontecido nessa terra, e é isso que ele tem nos mostrado, isso é o nosso propósito. Nós somos resposta para aquilo que a gente está vendo de errado, que tem pessoas que nem vê, que acha, não sente a dor como a gente sente. Entende? Então, você que está sensível, né? Que busque ao Senhor nesse tempo. A primeira resposta, que a nossa primeira resposta seja correr para os pés do Senhor, e nós vamos estar em jejum, né, em oração, em entrega. Então, se tem algo que o Espírito Santo tem te mostrado, alguma ruína, né, alguma situação, né, que tenha acontecido, né, nessa terra, na vida das pessoas, né, que assim, que eu e você a gente não ignore, mas que a gente leve para o altar do Senhor, que a gente jejue sobre essa situação, sabe? Que o Senhor tem nos feito perceber, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, sabe? Primeiro na nossa vida, porque primeiro foi na vida de Neemias. Primeiro o Senhor estava reconstruindo ele dentro, né? De uma forma interna, né? Ele precisou ser alinhado, né? De uma forma interna no reino espiritual. E aí depois, né, a gente vai ver o que acontece, né? Mas que a gente ore, busque ao Senhor.
Amém. E assim, vem na oração dele, né? Agora, analisando essa oração, ele diz assim: então eu disse. Primeira coisa que ele disse, não foi: Senhor, tá tudo destruído, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Não, primeira coisa que ele disse, ele reconheceu, sabe, o Senhor acima da crise, acima do problema, acima dessa ruína, acima de tudo que tinha acontecido. O Senhor estava acima de tudo. Ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, né? Grande e temível. Deus fiel, né? Fiel à aliança e misericordioso com os que o ama e obedece os seus mandamentos. Os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos. Olha só, antes dele pedir, ele colocou Deus acima de tudo. Ele colocou Deus acima de tudo, que a gente sempre perceba o Senhor acima de tudo, sabe? Porque muitas vezes a gente já chega tão aflita diante de Deus que a nossa oração já é jogando tudo. Ah, Deus, me ajuda, né? Que a gente comece essa oração. Acredito que quando a gente começa essa oração, já declarando quem o Senhor é na nossa vida, né? A gente já entra no estado, né? De alinhamento e de compreensão, né, espiritual. Então, assim, a primeira coisa que ele fez, né, foi colocar o Senhor acima de todas as coisas. E que a gente faça isso, porque essa oração, né, que ele fez, né, é a oração para mudar o destino de uma nação, né? E dele também, o destino dele, o destino de uma nação. Ela começou, né, colocando Deus à frente de todas as coisas, sabe, acima de todas as coisas, começou exaltando a Deus. Então, uma oração que muda destino é uma oração que começa já percebendo, né, o poder e a autoridade, né, de Deus. Então, que a gente seja assim também, que a gente perceba o Senhor acima de todas as coisas, que a gente tenha isso como o nosso estilo de oração, né? Eu já tenho visto muitas orações, né, na Bíblia, e elas são sempre assim, elas primeiro dizem quem Deus é, né? Colocam o Senhor acima de todos e de tudo. E como nós estamos nesse mês, né, de oração, de jejum, e a gente vai parar para estar adorando a Deus, né? E adorar isso, a gente sempre está só exaltando: Senhor, tu és grande, Senhor, tu és poderoso, Senhor, tu és o meu Deus, tu estás acima de tudo, de todos, a sua misericórdia não tem fim. Então, que a gente fale sobre os atributos de Deus, né, durante o dia. Coloca o despertador, lembra, né? Estou lembrando mais uma vez, porque às vezes passou batido ontem na, na aula magna. Então, que a gente, né, esteja exaltando o Senhor e reconhecendo o Senhor acima de tudo e de todos. Ah, mulheres, mais alguém? Tem muita coisa importante, né? Se a gente for olhar essa oração, ó, o segundo passo que eu vejo aqui dele é que ele pegou um problema que não era dele, entre aspas, né? Porque era do povo dele, mas ele pegou a responsabilidade para ele também. Olha só se você consegue ver, depois que ele diz a oração aqui, ó, dos teus servos, ele diz: olha, a oração que eu faço diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso, ele diz aqui, confesso os pecados que nós,
os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Ele assume a responsabilidade também daquilo que tem acontecido, do pecado dele, sabe? Que não era só do povo, era dele também. Então ele se posiciona, né, com essa responsabilidade, ele assume uma responsabilidade espiritual, ele toma aquele problema para ele também, né? E assim, o Senhor espera que a gente esteja na brecha, que a gente se posicione em favor da nossa casa, da nossa família, né, em favor dessa terra também. Então, que a gente realmente, assim, tome essa responsabilidade. Sabe? Tome essa responsabilidade do que tem acontecido também nas nossas vidas, que nem isso às vezes a gente toma, né? A gente quer colocar a responsabilidade no que o outro fez, né? Porque é culpa do outro, porque é culpa do governo, porque é culpa daquilo e daquilo outro. Neemias não foi culpar ninguém, ele foi, colocou também o dele, né, no meio e disse, não, Senhor, né, a gente tem pecado contra ti. Então, ele realmente se responsabilizou também, se colocou nesse lugar, né? E assim, é muito forte essa oração dele, porque quando ele se coloca, né, nessa responsabilidade, ele entra, né, no nível de entendimento ainda maior, né, daquilo que estava acontecendo. E ele estava fechando as brechas, né? Não tinha brecha nenhuma, ele estava lá como um reparador de brechas, né? E é preciso que a gente faça isso também na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, que a gente perceba, tá? Os pecados, porque primeiro ele está falando do povo dele, né? Mas primeiro que a gente perceba a nossa casa, porque assim muita gente tão cauterizado, sabe? E a gente acaba se cauterizando, vivendo, e não vai percebendo muitas vezes os pecados que estão na nossa própria família, na nossa própria casa, e a gente tem que orar por isso que tem acontecido. A gente vê ainda o pecado na vida dos nossos filhos, aí tem que orar, confessar ao Senhor, sabe? Pedir perdão, tá lá diante de Deus, né? Senhor, nos perdoa. Né, Senhor, eu não tive filho, né, para debalde, né, confessar os pecados dos pais, de tudo, né? Se colocar, né? E como responsabilidade também, né? Diante das situações como Neemias fez, né? Amém. E ele vai dizer, né? Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos. Neemias podia estar obedecendo, mas ele se incluiu, ele tomou a responsabilidade, né? Os decretos, as leis que deste ao teu povo Moisés. Aí acontece uma coisa muito importante aqui. Ele chama a palavra de Deus, ele começa a trazer, né, as promessas de Deus. E aí, né, olha só, o passo a passo da oração dele. Ele percebeu, né, o tamanho de Deus, que Deus era acima de tudo. Ele confessou os pecados e o terceiro passo, né, ele colocou a palavra de Deus. Ele foi lembrar o Senhor o que o Senhor disse. A promessa de Deus, ele diz assim, ó. Ele orou na palavra, né? Orou na palavra. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés teu filho. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Então ele entendeu que havia um pecado e que realmente o povo estava vivendo aquilo que estava plantando. Mas ele disse: se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Gente, acho que Neemias nem tinha noção do que ele estava orando. Estava dizendo, se o povo estiver espalhado, vai levar para o lugar. Eu sei que o Senhor prometeu isso e eu estou me colocando aqui. Se o teu povo, eu sou o teu povo, eu sou o teu povo, né? Ele não estava dizendo que todos estavam arrependidos do pecado e tudo mais, não. Ele disse eu sou povo de Deus. Eu, através da minha vida, o que eu estou orando aqui é real. Então, às vezes, a gente fica achando que a nossa oração não é nada.
né? Não, porque a gente, né? Quem é a gente, né? Isso aqui era um copeiro. Quem é, né? Quem é um copeiro, né? Não tinha, né? Assim, algo, uma posição de governo, né? Digamos assim, ele era um servo, né? Mas ele estava lá, ele orou com ousadia e ele disse, orou na palavra. Ele buscou a palavra e disse, olha, tua palavra diz assim, Senhor. O Senhor prometeu para Moisés isso aqui, e eu estou me voltando para o Senhor. Sabe, que a gente volte a orar na palavra. Sabe, que a gente volta a pegar salmos e orar, trazer a memória, sabe? Orar a palavra. Orar a palavra vai ativar os nossos destinos, vai ativar, o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, é muito poderosa essa oração de Neemias, que eu e você, que a gente pegue essa oração como exemplo, né? E a gente comece a trazer, né, esse tipo de oração para a nossa vida. Sei que muitas vezes a gente já ora, né? Mas a gente vai vivendo na pressa, e aí a gente vai chegando, né? Como eu disse, e vai se jogando. Mas que a gente traga a palavra de Deus para a nossa oração, que a gente ore na palavra com entendimento e posicionada no Senhor. Que a gente use a palavra, né? Como fundamento da nossa oração, como base da nossa oração, né? E não como algo que a gente apenas está dizendo por dizer. Não. É como uma verdade. Ele assumiu o lugar de povo de Deus. Amém? E acontece algo muito também forte, né? Eu acho que ele estava, né, tão assim, ele se envolveu tanto com aquilo, né? Que no final ele se toma como resposta, ele diz assim, que eu seja a resposta, né? Que eu seja favorecido. Olha só como ele diz, né? Ele vai dizendo também dos céus e tudo mais. Aí no 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, que é dele, e à oração dos teus. Só um instante. E a oração deste teu servo, que é a oração dele, e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Então ele estava dizendo, tem muita gente também que teme ao Senhor aqui no meio do povo dele. Então que o Senhor escute a oração e diz assim, ó, faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Então ele chamou o quê? Ele se colocou como resposta. Diz assim, Senhor, eu quero fazer algo, né? Então, que o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí ele diz: nessa época eu era o copeiro do rei. Então, ele não só orou por restauração, né? Ele orou por uma oportunidade também de fazer algo diante do que estava acontecendo. E isso foi muito forte aos olhos do Senhor, porque ele entrou em um compromisso, em uma guerra, né? Que realmente o Senhor já tinha mostrado a ele. É como se ele dissesse: sim, Senhor, vem aqui, vem sobre mim, que eu seja bem-sucedido. Né? Ele tinha um propósito na oração dele, ele queria fazer algo. Então, que a gente veja as situações que têm acontecido, sabe? Que a gente identifique na nossa casa, primeiro em nós, depois na nossa casa, na nossa vida, e que a gente se posicione também como Neemias. Vocês estão me vendo? Bem, estava só falhando aqui. Então, assim, o que que eu e você, né, precisamos fazer hoje? Né, diante dessa palavra. Aquilo que o Senhor tem nos mostrado, a dor que o Senhor tem nos mostrado, a ruína que o Senhor tem me mostrado e mostrado a você. A gente tem que se posicionar. De forma nenhuma você tem que ficar calada. Você é a resposta para aquilo que você tem visto.
né? Você é resposta para aquela área que Deus tem mostrado. Você é resposta para aquele tipo de pessoas, para aquela dor. Então, que eu e você não ficamos de fora, tá? Não fiquemos de fora, mas que a gente se posicione, que a gente ore aqui dessa forma, né? Que a gente coloque o Senhor lá em cima, no lugar em que é dele, acima de todas as coisas, acima da crise, acima do problema, e que a gente realmente confesse os pecados nossos, dos nossos, né? Dessa terra, né? Que a gente realmente, assim, faça como essa oração, e no final a gente se coloque como resposta mesmo, né? Como resposta para esse tempo e para essa hora, porque o Senhor precisa de mulheres assim, né? Ousadas, né? Corajosas, que tomam para si, né? Uma responsabilidade, que assume uma responsabilidade. E eu peço ao Senhor hoje, né? Que o Senhor nos mostre, né? Que o Senhor nos dê essa responsabilidade, né? Que o Senhor mostre aquilo pelo qual nós sejamos responsáveis, nós vamos nos posicionar e nós vamos dar de conta. Amém, mulheres? Quem deseja complementar e também orar, amém? Quem ora? Ó Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos em tua presença com os corações cheios de gratidão por tudo que és. Ó Senhor, o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, poderoso, fiel, soberano, está conosco em todos os momentos, se preocupa nos detalhes da nossa vida, Deus, para nos ajudar, para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para estar sempre nos fortalecendo. Como o Senhor é bom, como a sua bondade nos alcança, a sua graça, Senhor, está sobre nós, a sua misericórdia se renova todos os dias, como nós somos gratas a Ti por tudo que és, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por tão grande amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão por cada vez que não estamos sensíveis à tua voz, não estamos sensíveis para ver aquilo que o Senhor nos mostra. Senhor, nós te pedimos perdão por cada oportunidade que perdemos de glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Deus, te pedimos perdão cada vez que o Senhor nos dá a resposta e nós não entendemos, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, engrandecemos o teu santo nome. Colocamos em tuas mãos as nossas necessidades, colocamos em tuas mãos as necessidades do próximo, Senhor, que nós possamos estar mais sensíveis para ver, Deus, aquilo que nós precisamos enxergar com os olhos espirituais, Pai. Que os nossos ouvidos estejam mais atentos à tua voz, a tudo que o teu Espírito Santo nos diz, para que possamos nos posicionar em obediência. Pai, que nós possamos acessar as estratégias certas, Deus, para nos achegarmos a Ti de forma, Deus, que venhamos, Deus, que venhamos ter, Deus, de Ti, aquilo que nós precisamos, que nós realmente necessitamos, que nós saibamos também pedir, Deus, não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que necessitam, que estão à nossa volta, que nós possamos enxergar, Deus, tudo aquilo que precisamos ver, que seja além do que os nossos olhos humanos nos mostram. Ó Senhor, Tu és grande e poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Pai. E nós confiamos em Ti nós somos fortes e corajosos, porque o Senhor já nos fez assim, Senhor. Só precisamos nos posicionar em tudo que o Senhor é em nossas vidas, em tudo que o Senhor já fez e realizar aqui as tuas obras, Pai, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Que tudo que o Senhor colocou dentro de nós, Senhor, possa glorificar, exaltar o teu santo nome, que não fique apenas em nós, mas que possa ser, Deus, transbordado na vida do próximo, Pai. Aleluia, que o teu nome
continue sendo exaltado, glorificado, adorado em nós e através de nós, em nome de Jesus. E nesse novo dia que o Senhor já preparou coisas lindas e grandes para nós, que nós possamos acessar, Deus. Que nós possamos acessar esse poder tão grande que habita dentro de nós, que é o Teu Espírito Santo. E que através desse poder, Deus, vidas possam ser alcançadas, vidas possam sentir esse amor tão grande que o Senhor já colocou em nós. Que toda honra e glória sejam para Ti, Deus. Nós já Te louvamos e Te agradecemos, pois sabemos que grandes coisas o Senhor já fez e grandes coisas o Senhor ainda fará em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus já nos abençoou, mulheres, né? Que o Senhor esteja, que você esteja atenta, né? Aquilo que o Senhor tem mostrado, a dor que Ele tem mostrado, né? Para que você realmente tome como responsabilidade, né? Para que você realmente coloque diante do altar de Deus. Amém. Amo vocês. Beijo, Du. Que bom ver aqui você, boazinha. Glória a Deus. Beijo, irmã Sema, Paty, Rosandra, cada uma de vocês. Vamos firme, viu, mulheres? É o tempo da gente se posicionar naquilo que o Senhor tem mostrado, né? Não vamos fechar os olhos, né, para essa dor, né? É essa área que o Senhor está nos dando, é esse o direcionamento que você comece a orar, a jejuar, né? Por essa coisa que o Senhor tem mostrado, né? Por essa dor, por essa ruína, por essa crise que tem acontecido, né? Que muitas vezes só você está percebendo, né? Talvez o pessoal que estava lá estava tudo conformado, né, com o que estava acontecendo, mas Neemias não se conformou, não. Como assim? Né? O povo de Deus, como assim nós não podemos estar assim, né? Assim também como eu olho para uma mulher, eu digo, como assim ela está lá parada? Como assim ela não está fazendo, não está agindo, ela não está posicionada no reino espiritual, né? Eu não consigo ver, né, uma mulher realmente para baixo, uma mulher que não governa, né? Então, assim, a gente tem que estar crescendo de glória em glória. Então, essa é a dor que o Senhor me mostrou, né? De ver uma mulher realmente parada, né, naquilo que o Senhor tem para ela. Então, que o Senhor mostre a tua dor, a tua dor, né? A dor na qual é o seu propósito, tá? Deus te abençoe. Um grande beijo. E até amanhã. Continua meditando. Se vier alguma coisa à sua mente, fala lá no grupo, fala em áudio, tá? Um testemunho. Amém? Amo você.